Que a graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. Vamos para a nossa meditação de hoje. Nós vamos ler no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 16 a 21. Ao descambar do dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por rijo vento que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temas. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Aqui nós vemos sobre um acontecimento extraordinário que é narrado também nos evangelhos de Mateus e Marcos, além de João. A noite em que Jesus, dominando as leis da natureza, andou por sobre as águas do mar da Galileia, vindo ao encontro dos seus discípulos que estavam em apuros. Foi uma grandiosa demonstração do poder do Senhor Jesus Cristo, da sua soberania, de como Ele governa sobre tudo. Mas segundo nós entendemos, este acontecimento é também uma verdadeira parábola narrada através dos acontecimentos, que mostra que nos enriquece a nossa compreensão da nossa vida espiritual e das ações de Deus em nossas vidas. Este acontecimento ilustra como nas noites escuras desta vida, nos mares agitados nos quais muitas vezes nos encontramos, ainda que pareça tarde, Deus sempre vem ao nosso encontro. E quando Ele vem, encontramos descanso para as nossas almas. Primeiramente, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para aquilo que nos diz o versículo 17. Ele nos faz saber que, por assim dizer, Jesus estava como que atrasado para o encontro com os seus discípulos. O texto diz assim: já se fizera escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. Até aquele momento Jesus não havia chegado. Além de João, Marcos e Mateus nos contam que o que aconteceu aqui foi depois de um dia de bastante trabalho do Senhor Jesus e dos seus discípulos. E no final da tarde daquele dia, preocupado com o bem-estar das pessoas que haviam escutado as suas mensagens, Jesus disse para os discípulos que atravessassem o mar da Galileia, enquanto que ele ficaria ali ainda para se despedir ou para despedir as multidões. Então os discípulos, em obediência à voz de Jesus, começaram a atravessar o mar da Galileia. Jesus então despediu as multidões e depois disto ele subiu para a região montanhosa a fim de orar. É claro que Jesus sabe que onde quer que nós estejamos para orar, ali Deus está também. A oração não é mais forte quando é feita no monte. Mas Jesus, como ele fala nos evangelhos, não tinha onde reclinar a cabeça. Ele não tinha um quarto sossegado, um lugar por perto onde ele pudesse orar. Então ele subiu ao monte, como ele costumava fazer, e ali ele então passou horas e horas em comunhão com o seu Pai Celestial. E enquanto Jesus estava lá orando, a Bíblia nos diz que a noite foi se desenvolvendo, a noite foi se desenrolando, e de repente os discípulos lá no meio do mar da Galileia se encontraram no meio de um temporal de vento. O mar da Galileia, na realidade, é um grande lago de uns 20 quilômetros de comprimento por 10 de largura, que fica entre montanhas e vales bem estreitos. E geralmente, dizem os livros de geografia, o ar ali é quente e parado, mas de vez em quando alguma corrente de ar frio passa por sobre as montanhas e de repente é sugada para baixo. E quando isso acontece, então, grandes vendavais surgem de repente. E mesmo homens experimentados como aqueles pescadores
não sabem o que fazer nessas horas, nessas circunstâncias. Então imagine você, os discípulos estão num barquinho bem pequeno, um barquinho de pesca, no meio do mar, noite escura, num tempo em que não havia esses recursos de iluminação que nós temos nos dias de hoje. Eram cerca de 3 horas da madrugada e de repente aquele vendaval começa a jogar o barquinho de um lado para o outro. E eles então se encontram em apuros. Nesta situação está mais difícil ainda, porque diz o texto bíblico que em outra ocasião o Senhor Jesus estava com eles no barquinho quando eles se viram num vendaval assim. Mas porque Jesus estava ali, Jesus levantou-se, repreendeu as ondas e o vento e a tempestade cessou. Mas até agora, mas nessa ocasião agora, o Senhor Jesus não estava com eles. Então imagine você a dificuldade pela qual eles estavam passando. Jesus havia dito para eles que mais tarde iria ao encontro deles, mas ainda não havia chegado. Meus irmãos, eu gostaria de tomar isto como uma ilustração daquilo que muitas vezes nós experimentamos na nossa própria vida. O Senhor Jesus nos faz certas promessas em sua palavra. Ele nos diz que estará conosco todos os dias até o final dos tempos. Ele nos diz, não temas porque eu sou contigo. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós tendemos a pensar que isto de fato não está acontecendo. Uma certa ocasião, uma irmãzinha conversando comigo, entre lágrimas ela falou assim, pastor, Deus é todo poderoso, Deus atende às nossas orações, basta Deus estralar o dedo e tudo está resolvido. Então por que que neste problema que eu estou passando, parece que Deus não está fazendo nada? Embora as promessas de Deus sejam tão claras na Bíblia, Deus ainda não fez nada. Por que que isso acontece? Talvez, meu irmãozinho, minha irmãzinha, você já tenha experimentado isto na sua vida. Certas ocasiões, certas circunstâncias que são como noites escuras na nossa vida. E Deus parece estar demorando a trazer uma solução. Não é à toa que Jesus, no Evangelho de Lucas, nos diz que, às vezes, Deus parece tardio em atender às nossas orações. Mas sabe, eu gostaria de dizer que essa experiência que nós, os crentes da atualidade, muitas vezes passamos, não são casos únicos ou casos do nosso tempo. Não. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, especialmente nos escritos do Antigo Testamento, mais especialmente ainda no livro dos Salmos, nós percebemos que esta é a experiência de muitos dos nossos antepassados na fé. Por exemplo, nós lemos assim no Salmo 74, versículo 1. Ele diz assim, por que nos rejeitas, ó Deus, para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? E no versículo de número 11 ele diz assim, por que retrais a mão, sim, a tua destra, e a conservas no teu seio? Neste salmo, Asaf, homem de Deus, expressa o sentimento que estava experimentando de que o Senhor o havia rejeitado. Deus como que encolheu a mão, ele diz, virou o rosto e não atende. Ele sente que Deus está se omitindo. Ou veja, por exemplo, também no profeta Isaías, capítulo 63, versículos 19 e versículo 1 do capítulo 64. Tornamo-nos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste, e como os que nunca se chamaram pelo teu nome. Ó, se fendesses o céu e descesses, se os montes tremessem na tua presença. Isaías expressa aqui o seu desejo de que Deus descesse para agir entre o seu povo de Israel, porque o seu povo de Israel estava sentindo Deus distante deles. O mesmo nós podemos dizer de Moisés, de Elias, de Davi, de Jeremias, que num ou noutro momento de suas vidas, ou em muitos momentos de suas vidas, sentiram que Deus ainda não estava agindo, que Deus estava demorando para entrar em ação. Mas, meus irmãos, eu preciso dizer também que isto não é verdade.
Quando nós temos essa impressão de que Deus está distante, de que Deus não está agindo, como Jó muitas vezes fala no seu livro, nós podemos ter a certeza de que os olhos do Senhor estão sobre nós, que os olhos do Senhor estão em todo lugar contemplando os maus e os bons, e que Deus não está parado. O texto diz para nós, Jesus ainda não havia chegado. Isto quer dizer, então, isto deixa implícito que depois Jesus chegou. E quando Jesus chegou, fez-se grande bonança e foi grande a paz dos seus discípulos. O texto mostra para nós que, de repente, Jesus apareceu. E eu fico imaginando que coisa bonita deve ter sido isso. Imagina aquele vento tempestuoso, o mar agitado, o barquinho balançando de um lado para o outro e, de repente, no meio daquela escuridão, a figura do Senhor Jesus. Eu acho bonito, meus irmãos, agora que eu estou lendo a Bíblia, mas eu acho que se eu estivesse ali no barco com os discípulos, eu ficaria muito espantado. Os discípulos ficaram aterrorizados no primeiro momento. O texto de Mateus e Marcos nos dizem que eles pensaram que fosse um fantasma. E quando Jesus então se aproxima, forte e poderoso, nada está incomodando a ele, andando soberanamente sobre as águas. E os discípulos ficam tão espantados, mas Jesus nos diz, ou diz para eles, não tenham medo, sou eu. Sim, irmãos, a maneira como Jesus age aqui era completamente inesperada pelos seus discípulos. Jesus, de fato, havia falado que mais tarde estaria com eles. E se eu fosse um deles, eu pensaria então que mais tarde Jesus tomaria um barco, atravessaria o mar da Galileia e se encontraria com eles do outro lado. Mas Jesus age de modo completamente inesperado. Ele vem andando sobre as águas. Isto porque, meus irmãos, Jesus age como quer, onde quer, da maneira como Ele quer, e é sempre a maneira mais sábia. Quando nós olhamos para os evangelhos, por exemplo, nós vemos que o Senhor Jesus muitas vezes curou enfermidades. Notadamente, a Bíblia nos diz que Ele curou vários homens cegos. Por exemplo, quando nós olhamos para Lucas, capítulo de número 18, nós lemos a história de um homem chamado Bartimeu, um homem que era cego. E então, o Senhor Jesus, apenas pelo poder da sua palavra, diz assim para Bartimeu, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. E imediatamente, então, Bartimeu se vê curado. Ele começa a enxergar todas as coisas à sua volta. Em João capítulo 9, Jesus cura outro cego, mas aí ele faz diferente. Diz que ele cospe no chão, faz um pouquinho de lodo com a sua saliva, coloca nos olhos do cego e diz para o cego, agora vá, entre na cidade e lave-se no tanque de Siloé. E quando o cego faz isso, imediatamente ele se vê curado também. Agora, Marcos capítulo 8 nos conta que Jesus está numa aldeiazinha chamada Betsaida, e ali ele cura outro cego. Mas dessa vez, ele leva o cego para fora da cidade, coloca um pouco de saliva nos olhos do homem e diz, vês alguma coisa? E o cego diz, eu vejo os homens, pois são como árvores andando. E a Jesus então novamente coloca as mãos sobre os olhos do homem e aí ele recupera completamente a vista. Eu quero com isto ilustrar o fato, meus irmãos, de que Jesus, ele tem poder para agir de modo diferente em qualquer circunstância, de acordo com a sua soberana vontade. Não existe uma maneira que nós podemos determinar como o Senhor Jesus tem que agir. E então, nesta ocasião aqui, ao invés de Jesus estar dentro do barco e dizer para o mar, acalma-te, ele vem andando por sobre as águas. Tudo isso mostra para nós, meus irmãos, que Jesus não pode ser colocado numa caixinha quadradinha e agir do jeito que a gente determina. Não, ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele é soberano sobre o mar agitado. Ele é soberano sobre as forças da natureza. Ele é soberano sobre as nossas enfermidades.
Ele é Rei e Senhor que governa tudo conforme o poder e o seu poder e a sua vontade. Querido irmão, eu quero te perguntar, as águas do mar desta vida estão agitadas? As noites estão escuras? Parece que Jesus está demorando? Acalme o seu coração. Tão somente espera no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Não abandone a sua confiança, porque ela tem grande galardão. E aqueles que esperam no Senhor são aqueles que alcançam as promessas do Senhor. A terceira coisa que eu gostaria de destacar é que quando Jesus chega, é recuperado todo o tempo perdido. Veja o versículo 21. Então, eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. O tempo nunca é preocupação para Deus. Ele está acima. Ele age com o tempo, fora do tempo e até contra o tempo. Como no dia, por exemplo, em que os israelitas estavam lutando contra os amorreus, e o dia estava acabando, e Josué orou, e o sol parou, e o dia não terminou enquanto Israel não venceu a batalha contra os amorreus. Ou como no dia em que o rei Ezequias foi curado, Deus disse para ele que ele sararia de sua doença mortal e deu para ele como sinal o fato de que a sombra do relógio de sol do rei Acás retrocederia 10 graus, e assim aconteceu. Quando Moisés quis libertar Israel da escravidão no Egito, ao invés de conseguir isso, ele precisou fugir assustado. Mas 40 anos depois, Deus veio ao encontro de Moisés e ordenou que agora ele fosse, porque o Senhor seria com ele. E quando Deus agiu através de Moisés, Israel foi libertado de uma só vez. Deus sabe as horas certas para as coisas acontecerem. Tudo tem seu tempo determinado no relógio de Deus. Tudo determinado com sabedoria, com amor. Tudo de modo que coopere para o nosso bem. Você se lembra da história da ressurreição de Lázaro? Quando Jesus ficou sabendo que Lázaro estava enfermo, ficou no lugar onde estava ainda durante 2 dias. E depois ele foi ao encontro de seu querido amigo. Mas quando Jesus chegou na cidade em que Lázaro morava, Lázaro já estava sepultado havia 4 dias. E uma de suas irmãs, então, como disse para o Senhor Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Como quem diz, o Senhor chegou atrasado. Mas então o Senhor Jesus vai até o túmulo de Lázaro e, pelo poder da sua palavra, depois de ter orado ao Pai Celestial, ele ressuscitou Lázaro e a glória de Deus foi manifestada. Querido, essas histórias todas da Bíblia nos mostram que Deus sabe o que fazer e na hora em que fazer. Deus tem seus tempos, Deus tem seus modos, Deus tem seu caráter, Deus tem a sua palavra, Deus tem os seus desejos soberanos, nos quais nós podemos confiar. Eu gostaria de encerrar a nossa meditação perguntando: como está o seu coração? Agitado? Como estão as circunstâncias da sua vida? Você sente às vezes que está passando por noites escuras? Querido irmão, tenha uma certeza no seu coração: Jesus não está ausente da sua vida. Às vezes a gente pode ter essa impressão, mas Ele está olhando por nós. Ele está cuidando de nós. E nas tempestades, nas noites escuras, nós podemos ter a certeza de que na hora certa Ele vem ao nosso encontro. Lembra-se daquela irmãzinha a respeito de quem eu falei, que com lágrimas nos olhos
me perguntou por que Deus não agia. Algum tempo depois ela veio me dizer que Deus agira de modo maravilhoso. Deus havia ouvido as suas orações. Não pense você que Deus não escuta as suas orações. Ele ouve e a seu tempo, tudo quanto você tem colocado nas mãos do Senhor, nestas coisas, você poderá ver a poderosa sabedoria de Deus, o grande amor de Deus por nós, que nunca falha. Vamos orar. Pai Celestial, nós queremos descansar o nosso coração em Ti. Te confessamos que muitas vezes temos medo. Te confessamos que é pequena a nossa fé. Mas também nos alegramos porque grande é a Tua graça. Grande, infalível é o Teu amor. E então simplesmente, Senhor, vamos descansar o nosso coração no Teu coração. Descansar nos Teus fortes braços, sabendo que o Senhor vigia por nós e que o Senhor, a seu modo, no seu tempo, na sua sabedoria, no seu amor, sempre está agindo por nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a presença, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo, seja com todos vocês, neste belo dia e para sempre. Amém.